Saudações, guardiões de Hyrule! O Game Shark tá no ar. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. O Game Shark é o seu programa da Loading que explora jogos clássicos e os lançamentos do momento. A gente tá no ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h30 da tarde. Então anota aí na agenda e bota um despertador para você não perder nenhum episódio. No programa de hoje a gente vai falar sobre o jogo mais recente de uma das franquias mais amadas da história. Se você já fisgou a referência no começo do programa, então já percebeu que eu tô falando de The Legend of Zelda. Mas não vai ser dessa vez que a gente vai destrinchar tudo sobre Breath of the Wild. O jogo dessa vez é Hyrule Warriors Age of Calamity, lançado exclusivamente para Nintendo Switch em 20 de novembro de 2020. O título foi desenvolvido pela Nintendo em parceria com a Koei Tecmo, estúdio conhecido pelas franquias Dynasty Warriors e Samurai Warriors. Hyrule Warriors é um Musou, gênero em que o jogador enfrenta dezenas de inimigos ao mesmo tempo. Pense mais ou menos como um hack and slash um pouco mais exagerado. E ó, quem falar mal de Musou na minha frente vai ter que se entender comigo. Musou é horrível! Age of Calamity é a sequência do primeiro Hyrule Warriors, que chegou em 2014 para Wii U. Só que ele também antecede os eventos de Zelda Breath of the Wild. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Primeiro, bora conferir o trailer desse jogão. The history of the royal family of Hyrule is also the history of Calamity Ganon, a primal evil that has endured over the ages. I think you are now ready. Ready to hear what happened 100 years ago. O game foi revelado poucos meses antes de ser lançado, em 8 de setembro de 2020. O vídeo de anúncio foi apresentado por Eiji Aonuma, produtor veterano de Zelda, e Yosuke Hayashi, produtor da Koei Tecmo. A ideia de fazer um novo Hyrule Warriors sobre os eventos da Grande Calamidade veio de Hidemaru Fujibayashi e Satoru Takizawa, diretor e diretor de arte de Breath of the Wild, respectivamente. Por conta da proximidade entre os dois jogos, a equipe da Nintendo supervisionou e ofereceu auxílio ao time da Koei Tecmo, para garantir que todos os conceitos estivessem alinhados. Age of Calamity deixa o visual do primeiro Hyrule Warriors para trás e investe na identidade artística de Breath of the Wild. E provavelmente isso aconteceu para chamar a atenção de quem ama o jogo do ano de 2017, mas não curte tanto Musou. Deu certo, porque quando Age of Calamity foi anunciado, boa parte dos fãs comemoraram. Além dos designs dos personagens, a interface dos games é basicamente a mesma, com apenas algumas mudanças por conta das diferentes propostas de cada título. E não foi só o visual que Age of Calamity pegou emprestado. O gameplay também aproveitou algumas mecânicas de Breath of the Wild para incrementar a jogatina hack and slash. A base da experiência ainda consiste em enfrentar hordas de inimigos em amplos campos de batalha, enquanto você cumpre objetivos e limpa as áreas necessárias. E claro que há um contador de mortes no canto da tela para mostrar quantos inimigos você conseguiu derrotar sem interrupções. Caso contrário, isso não seria um Musou. Entre os comandos disponíveis há os ataques regulares, que podem desencadear combos poderosos,
os ataques fortes, ataques especiais e ações únicas. Dessa vez, você pode usar os poderes do Sheikah Slate de Breath of the Wild ao seu favor. Todos os personagens jogáveis têm à disposição as 4 runas do tablet, que são a Stasis, Cryonis, Magnesis e as bombas remotas. O único detalhe é que elas funcionam de maneira diferente para cada um dos guerreiros. Age of Calamity ainda aproveita os quebra-cabeças, o parapente, sistema de parry, opções de equipamentos e até os fofíssimos Koroks. Aqui também dá para coletar recursos para cozinhar pratos, que oferecem buffs ao personagem, e também dá para adquirir novos equipamentos. Aliás, os jogadores possuem um arsenal diverso à disposição. Armas de 1 ou 2 mãos, lanças, arcos e muito mais. E diferentemente do que acontece em Breath of the Wild, no novo Hyrule Warriors suas armas não quebram. E ainda bem, né? Porque esse é um detalhe que não combinaria muito com o jogo, cuja principal característica é esmagar os botões para derrotar centenas e mais centenas de inimigos em pouco tempo. E falando em inimigos, vale notar que você encontrará uma boa variedade deles em Age of Calamity. Criaturas familiares como os Moblins, Linels e Guardiões marcam presença, além de muitos outros. E esses adversários que eu citei possuem variações elementais de fogo, gelo e elétrico, então é importante escolher a arma certa para você enfrentá-los. E se você estiver lutando contra Moblins de gelo, por exemplo, o ideal é usar uma arma de fogo para ter vantagem. Também use e abuse do botão de esquiva, que foi muito bem implementado em Age of Calamity. Com esse comando, se você desviar dos inimigos no momento certo, você vai ativar o Flurry Rush, mecânica familiar para os jogadores de Breath of the Wild. Ela faz o tempo desacelerar e permite que o personagem cause bastante dano contra o oponente. E para enfrentar tantos adversários sem deixar a experiência repetitiva ou enjoativa, Age of Calamity conta com um total de 18 personagens jogáveis. 14 deles são desbloqueados ao longo da campanha principal, enquanto os 4 restantes podem ser acessados por meio de atividades secundárias. Cada um deles possui seus próprios poderes e habilidades especiais, a fim de oferecer um estilo de jogo diferente durante o combate. Link é um dos personagens mais versáteis do jogo. Para variar, o menino consegue se virar até com um galho equipado. Ele pode usar praticamente qualquer tipo de arma que você quiser, e como a gente já sabe, é ótimo para atordoar inimigos com arco e flecha. Já a tímida Zelda usa o Sheikah Slate como arma principal, e a habilidade especial dela é no mínimo peculiar. Com o dispositivo, a princesa tira uma foto dos inimigos mais próximos, o que consequentemente aplica uma boa quantidade de dano neles. Além de Link e Zelda, dá para jogar com os 4 campeões de Hyrule, Daruk, Mipha, Revali e Urbosa. Aliás, tá aí outra característica apelativa de Age of Calamity: trazer de volta os heróis que perdemos em Breath of the Wild. Difícil não ficar emocionado. E além dos 4 campeões, o jogo permite que em determinado momento você controle as 4 bestas divinas. Vá-Medo, Vá-Naboris, Vá-Rudânia e Vá-Ruta são ótimos para derrotar dezenas de inimigos ao mesmo tempo. A lista de personagens jogáveis de Age of Calamity ainda inclui uma versão jovem de Impa, a leal protetora de Zelda que aparece em vários games da franquia. Ela é uma das personagens mais poderosas do jogo, e uma de suas habilidades é a de fixar selos nos adversários para, consequentemente, criar clones de si mesma. Impa também pode fazer selos de mãos para convocar um sapo para o campo de batalha. E é claro que por conta de todos esses detalhes, a galera brincou que ela é praticamente uma ninja do mundo de Naruto. A gente não vai citar os outros personagens jogáveis justamente para não dar spoiler e acabar com a experiência de quem ainda não jogou, mas basta dizer que o game reserva boas surpresas para os fãs de longa data. E se você está preocupado com os desafios que o game pode oferecer, fica tranquilo porque é possível selecionar o nível de dificuldade da jogatina. É possível escolher entre fácil, normal, difícil e muito difícil. Nas dificuldades mais exigentes, todos os inimigos vão infligir mais dano ao jogador, enquanto o medidor de ponto fraco dos oponentes serão mais resistentes. E para quem já ficou com vontade de jogar Age of Calamity, o jogo está disponível na Nintendo eShop brasileira por R$ 299. Caso você queira testá-lo antes de fazer esse investimento, saiba que tem uma demonstração gratuita disponível na loja virtual do Switch. O game conta com suporte para 9 idiomas, incluindo inglês, japonês e espanhol.
Por enquanto, o português brasileiro não faz parte da lista, mas não custa sonhar, né? Ô Nintendo, já passou da hora, hein? Faz a boa aí pra gente. No próximo bloco do Game Shark, a gente vai falar sobre a ousada narrativa de Age of Calamity. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com o Game Shark para explorar a história de Hyrule Warriors Age of Calamity. O jogo se passa 100 anos antes de Breath of the Wild e, apesar de funcionar como uma prequel, é um spin-off e, portanto, não é considerado parte da cronologia principal da franquia. Logo no começo do jogo, um pequeno guardião surge no castelo Hyrule, no mesmo momento em que os poderes de Zelda despertam. A criatura consegue usar um portal para viajar no tempo, antes da grande calamidade que iniciou os eventos de Breath of the Wild. Dá uma conferida em um pedacinho do começo do jogo. Depois dessa cena que a gente acabou de ver, o pequeno guardião chamado Terraco está em Hyrule Field, onde o rei Hoenn está reunindo soldados. Lá também está Link, que nota a presença do guardião. Com a ajuda do Sheikah Slate e dos estudos de Purah e Rob, os heróis conseguem analisar as memórias do guardião e descobrir detalhes sobre a grande calamidade que os aguarda no futuro. E vamos parar por aqui para não dar mais nenhum spoiler, mas já deu para perceber que a história de Age of Calamity pode ser um pouquinho confusa, né? Isso porque, aparentemente, o jogo cria uma nova linha do tempo alternativa para a franquia, como se ela já não tivesse linhas do tempo bastante. Agora a gente vai falar sobre uma funcionalidade bacana de Hyrule Warriors. O game conta com um modo cooperativo local que permite que 2 jogadores joguem a campanha de Age of Calamity juntos. A tela fica dividida horizontalmente e dá para selecionar os personagens que desejarem desde que eles já estejam desbloqueados. Eu ainda não tive a chance de experimentar esse modo, mas eu quero muito porque eu e o meu tio jogamos muito Samurai Warriors e sempre foi muito divertido. Se você tiver a chance de testar o multiplayer local, aproveita porque eu tenho certeza que a experiência vai ser outra. E infelizmente a única forma de jogar o co-op de Age of Calamity é localmente, já que a Nintendo não tem planos de disponibilizar um multiplayer online para o jogo. Uma pena. E olha, se você é um grande colecionador de amiibos, saiba que Age of Calamity é compatível com as miniaturas da Nintendo. Todos os bonecos, incluindo de personagens que não são da franquia Zelda, podem oferecer um tipo de recompensa no jogo. Só que, diferentemente do que acontece em Breath of the Wild, nenhum amiibo oferece equipamentos exclusivos aos jogadores. Entretanto, vale a pena usá-lo se você tiver à sua disposição, porque é possível fundir e vender os equipamentos obtidos para aprimorar a sua progressão no jogo. E um detalhe importante é que você só pode escanear cada amiibo uma única vez dentro do jogo,
e só é possível escanear 5 bonecos por dia. Para fazer isso, basta selecionar a opção Amiibo no menu inicial do game e posicionar a miniatura no local correto do seu Joy-Con ou do seu Pro Controller. E por fim, vale lembrar que por conta da chegada de Hyrule Warriors, a Nintendo relançou o lindíssimo pacote que contém os 4 amiibos dos 4 campeões. Meu sonho de consumo, eu chorei largada porque é impossível comprar um troço desse aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos dá para comprar cada campeão por $13, o que atualmente vale cerca de R$67. Mas nas lojas aqui no Brasil não dá para achar esses amiibos por menos de R$200. Triste realidade do brasileirinho gamer. E antes de continuar explorando todos os detalhes de Hyrule Warriors, vamos conferir o quadro do Mais Geek de hoje aqui no programa. Jeff Caio, vai que é tua. E aí, Bruno, pessoal do Game Shark, hoje a gente vai falar de Twin Mirror, o jogo dos criadores de Life is Strange, é isso, Matson? O novo jogo dos criadores de Life is Strange, da Dontnod. Dontnod, sim. Pra ser muito sincero, quando foi anunciado esse jogo com um trailer lá de anúncio e tal, eu não fiquei assim tão empolgado, não. Por isso mesmo eu me surpreendi muito no final das contas, foi um baita jogo. Fez jus aos últimos lançamentos, que pra mim o Life is Strange 2 continua como um dos melhores. Telltale também foi bem legal, mas esse aqui, ele tem um teor um tanto diferenciado. Entendi. Se você não ficou muito empolgado é porque ele não é tão assustador, então talvez dê pra todo mundo jogar de boa, sabe? Que tipo, isso. Não, foi só com anúncio. Mas aí depois jogando, ele foi me surpreendendo a cada cena, sequência, porque assim, eu digo que não é parecido, mas ele segue aquela mesma ideia de que são jogos narrativos, focados em narrativos e com tomadas de decisão. Mas, então me conta um pouquinho sobre quem é Sam Higgs, que é o protagonista, certo? Isso. O começo do jogo, ele voltando pra sua cidade natal, que ele saiu dela já faz um tempo, ele volta pro velório do amigo dele, melhor amigo dele, que na verdade já foi. E aí fica um tanto assim, por que será que ele saiu de lá? Ele é um jornalista, existia ali uma cidadezinha chamada Basswood, que vivia em função de uma mina, de mineração ali. E uma matéria que ele fez colocou tudo isso em pauta, tudo isso em jogo. Entendi. Mudou, assim, para sempre o destino da cidade e dos moradores. Então, assim, dá pra dizer que ele não é mais bem-vindo nessa cidade. Mas ele vai mesmo assim, é um desafio pra ele no início. E aí, quando ele tá dirigindo, indo até a cidade, já vê que ele não é uma pessoa normal. Ele tem uma figura ali, uma pessoa que tá sempre com ele, meio que a consciência dele, um amigo imaginário, alguma coisa do tipo. Entendi. Então existe também essa questão logo de início, porque os jogos da Dontnod, por mais que tragam alguns assuntos difíceis de lidar em videogame, eles também são jogos que têm a questão sobrenatural muito saliente, muito importante. Entendi. E, assim, ele é jogado da mesma forma que o Life is Strange é jogado. Então. Essencialmente. Meio que você vai passeando ali pelos cenários. Você interage, conversa com as pessoas, pega alguns itens, interage com o cenário de forma geral. Tem bastante... Não vou dizer bastante, mas algumas sequências você entra em uma capacidade única do jogo, que diz talvez de... Tá, ele é um bom repórter, então ele consegue fazer uma análise mais aprofundada de determinada cena. Como, por exemplo, logo no início do jogo, quando ele visita onde o amigo dele teve um acidente de carro que levou ele a falecer. A filha dele, que era muito amiga dele, antes dele ir embora da cidade, ela não acha que é simplesmente um acidente de carro que aconteceu e pede pra ele investigar. Então você tem umas respostas que você toma, você dá umas respostas ali que você pode até que moldar um pouco a personalidade desse personagem, mas não muito, né? Porque ele já é um personagem feito ali e tal. E agora que você tinha mencionado da questão sobrenatural, como é que ela funciona dentro desse jogo específico que, pelo que dá a entender, não é o sobrenatural no sentido assustador, é mais no sentido... Não, por exemplo... de ter o mistério ali do outro mundo. Não é aquela coisa de voltar no tempo, não é alguma coisa de telecinésia, não é alguma coisa de telepatia, mas ele consegue, como se fosse entrar numa outra realidade, que ele tem uns artifícios mais elaborados para conseguir examinar uma cena de crime. É tipo o modo detetive do Batman. Essencialmente, mas aí tem toda uma outra realidade com um visual bem alegorizado, bem interessante. Eu pensei que você ia ficar bravo comigo quando eu falei do modo detetive. Não, mas é essencialmente porque ele é um repórter, ele tem ali um faro-filme, é uma coisa meio parecida com o personagem do Hannibal.
da série do Hannibal. Ah, ele não vi entra essa numa outra série. realidade, ele consegue analisar friamente a coisa, vai por esse lado. E aí você chega a conclusões que pode ser que desdobre outros caminhos da história. E eu acho que a novidade maior fica por conta que a Dontnod entregou esse jogo num formato não episódico. Você não precisa pegar a parte 1, essa não é a parte 1, é o jogo inteiro. Exatamente. Você não vai assim, ter uma parte 2, 3, 4, 5. O Life is Strange 2 sofreu bastante com isso, um dos episódios demorou meses e meses pra sair. Mas saiu inteiro já, né? Já, sim. Ah, tá. Inclusive é um dos que eu mais recomendo, Life is Strange 2 eu acho um jogo excelente, mas isso meio que prejudicou o jogo, assim. Demorou muito pra sair, se não me engano, no episódio 4, e aí o pessoal dá uma dispersada na atenção, mas nesse caso a história completa. Mas você acha que vai ter uma continuação ou alguma coisa? Ah, sim. Faz sentido? Eu acho ter que uma já tá tudo continuação? bem fechadinho ali. Tá. Inclusive tem outros finais, ele convida a revisitação, que você que joga bom. de novo. Sim, dá pra rejogar. É a parte Desdobre boa. a história, investigue mais aprofundadamente determinados lugares. A cidade é um lugar muito interessante, com personagens interessantes do passado dele. É grande o jogo? Não, umas 3 horas eu acho que é o suficiente. Nossa, só 3 horas. Assim, eu não acho que seja pouco. E assim, puxando da memória, foi mais ou menos isso que eu joguei. Tá. Mas como ele convida a revisitação, que você pode ter finais diferentes, pode encontrar caminhos diferentes da história, então eu acho que é um tamanho justo. E um jogo que está lançado na Epic Games Store, Isso que eu ia falar. Xbox One, PS4 e traduzido os textos para o nosso idioma. Aí, ó. Então é isso. Vocês aí voltam com o Game Shark e até amanhã. Valeu, tchau. O Game Shark vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí porque no próximo bloco a gente vai exibir o nosso review de Age of Calamity. Fica com a gente. O Game Shark de Hyrule Warriors Age of Calamity tá de volta. Agora a gente vai dar uma geral sobre a recepção do jogo pelo mundo. Atualmente, a média do game no Metacritic é de 79 pontos, com 84 reviews positivas, 20 análises mistas e 0 negativas, olha só. O site Destructoid deu nota 8,5 de 10, afirmando que o jogo não vai surpreender todo mundo, mas oferece uma experiência que vale o tempo e investimento dos jogadores. A análise elogia o gameplay e a história, mas pontua os problemas com a taxa de quadros por segundo, que é bastante instável. O texto, inclusive, recomenda que os jogadores que forem se incomodar muito com esse problema evitem Age of Calamity. O site brasileiro The Enemy deu nota máxima para o game, pontuando que a combinação de elementos tradicionais de Musou com as mecânicas de Breath of the Wild é natural e coesa. Para o crítico, os capítulos finais da história são muito satisfatórios e trazem momentos emocionantes para os fãs. E agora a gente vai conferir o review de Age of Calamity feito pela maravilhosa repórter Helena Nogueira. Vamos ver o que ela achou do jogo. Hyrule Warriors Age of Calamity não é exatamente o jogo que a gente esperava. O game produzido pela Koei Tecmo para o Switch faz várias escolhas ousadas. Mesmo assim, ele cumpre bem a proposta de trazer conteúdo adicional sobre o aclamado Zelda Breath of the Wild, com um gameplay que se mantém divertido o tempo todo. A série Dynasty Warriors tem como base o gênero que ficou conhecido como Musou, com gameplay hack and slash de 1 versus 1000. Em outras palavras, o jogador sai batendo num exército cheio de inimigo com um monte de golpes super destruidor. Essa fórmula cai como uma luva para Age of Calamity, que se passa em uma era em que Hyrule está tomada pela guerra. E o gênero Musou brilha nesse jogo. A Koei Tecmo trouxe um gameplay aprimorado, principalmente com a adição de mecânicas de Breath of the Wild e uma variedade de golpes e combos diferentes para cada personagem. São várias formas diferentes de se jogar e isso colabora para manter o sentimento de frescor do game. As missões são planejadas para que o jogador sinta a urgência de uma guerra. Mesmo trazendo os mesmos monstros de Breath of the Wild, aqui o nível de dificuldade de algum deles é bem mais alto. Eu, por exemplo, joguei no modo hard e em mais de um momento um adversário me deixou presa, assim, exigindo bastante das minhas habilidades. Outra coisa é que, apesar de não ser o forte do jogo, a estratégia conta em Age of Calamity. Em certos pontos é importante planejar como avançar no campo de batalha. Então é bom ficar esperto. Mas nem tudo é um mar de rosas. O jogo sofre quedas constantes de frame rate, oscilando bastante abaixo dos 30 FPS. É complicado. Isso acontece principalmente quando há muitos elementos na tela, como durante ataques especiais. Outra coisa que atrapalha bastante é a câmera, que muitas vezes se perde e não consegue acompanhar o que o jogador está fazendo.
Teve uma vez, inclusive, que a câmera subiu quando eu tava num chefão e eu perdi noção completa do que tava acontecendo. E eu fiquei, mano... Age of Calamity também não é muito refinado em questão de gráficos. Ainda mais tendo Breath of the Wild como comparativo direto, a impressão que fica é que a equipe da Koei Tecmo não teve muito tempo para aperfeiçoar os gráficos, não. Mesmo assim, o sentimento de familiaridade é algo que me deixou presa nesse jogo. Da tela de carregamento até a forma como um Lionel ataca, tudo foi criado para fazer com que os jogadores do Breath of the Wild se sintam em casa. Conforme o game avança, fica fácil de perceber que ele foi feito de fã para fã. E isso é algo muito satisfatório de se perceber. A Koei Tecmo trabalhou próximo ao time da Nintendo que desenvolveu o Breath of the Wild. Consequência direta disso é muito, mas assim, muito conteúdo novo desse universo. Sério, quem é fã com certeza vai pirar nos textos das sidequests espalhadas pelo mapa, que trazem muito detalhe de história e de personagem. A trilha sonora é outro show à parte. As faixas são novos arranjos orquestrados da já incrível trilha sonora do Breath of the Wild. E o resultado são músicas épicas pra caramba que te fazem cair de cabeça na batalha. A história do Age of Calamity é surpreendente. A narrativa até força a barra em alguns pontos, mas o saldo final é bom. Isso eu garanto. O game é cheio de cutscenes maravilhosas em alta qualidade. Algumas cenas são, sério, preciosas, momentos que qualquer fã de Zelda sempre quis ver. Outro grande trunfo de Age of Calamity, inclusive, é a própria Zelda. Eu fiquei muito contente com a forma com que ela foi representada nesse jogo, ganhando ainda mais presença e empoderamento. Hyrule Warriors Age of Calamity foi uma grande surpresa em 2020. E olha, que surpresa boa! O jogo pode não ser exatamente o que você estava esperando, mas com certeza é um prato cheio para qualquer fã de Zelda. A narrativa responde uma boa quantidade de perguntas e até abre uma possibilidade para a sequência do Breath of the Wild. Os fãs da série Warriors vão encontrar nesse jogo um gameplay afiado, com dinamismo de combate e estratégia, personagens ricos, mapas bem construídos e uma história envolvente. Com certeza, uma boa pedida para os donos de Switch nesse final de ano. Por enquanto, a Nintendo não anunciou o plano de lançar expansões para Hyrule Warriors. Mas não perca a esperança, porque é possível sim que isso aconteça, já que o primeiro jogo da franquia contou com a adição de novos personagens por meio de DLCs. E um detalhe importante é que quem tiver um save de Breath of the Wild no seu Nintendo Switch vai receber uma Training Sword em Age of Calamity como um item bônus. Já sobre o futuro da cronologia principal de Zelda, vale lembrar que a Nintendo já está trabalhando em Breath of the Wild 2, que ainda não tem um título definido e tampouco uma data de lançamento. O game foi anunciado por meio de um trailer empolgante durante a conferência da Nintendo na E3 2019. Bora relembrar e ficar arrepiado tudo de novo, porque vale a pena. E aí, quais são as suas teorias para a sequência de Breath of the Wild? Será que o jogo chega antes de 2021? Compartilhe a sua opinião com a gente nas redes sociais utilizando a hashtag GameShark.
E se você tem um Nintendo Switch e quer conhecer mais da franquia Zelda, vale lembrar que, além de Breath of the Wild, a biblioteca do console também conta com um excelente remake de Zelda Link's Awakening. A nova versão do game de 1993 traz um novo estilo gráfico, trilha sonora moderna, jogabilidade atualizada e navegação mais intuitiva. É uma ótima maneira para aproveitar esse game sem ficar frustrado com mecânicas ultrapassadas. Os jogadores de Switch também podem jogar Cadence of Hyrule, jogo da franquia indie Crypt of the Necrodancer, que conseguiu a rara oportunidade de aproveitar o universo da Nintendo para criar um sucessor espiritual. Nesse divertido roguelike 2D, você precisa se movimentar e atacar no ritmo da música. E dá para controlar tanto a Zelda quanto o Link. Então fica aí a dica se você está procurando algo legal para jogar. E para os fãs mais nostálgicos, também vale mencionar que os 2 primeiros Zeldas de Nintendinho, bem como a Link to the Past do Super Nintendo, estão disponíveis para a Switch para os assinantes do serviço Nintendo Switch Online. E o Game Shark de hoje fica por aqui. Amanhã a gente está de volta. Valeu pela companhia, um beijo e até mais!